curtir os festivais mineiros? Saudade de sentir aquele clima que só existe nos festivais de Minas? Então fica ligado nessa série de 4 vídeos, onde vou mostrar um pouquinho das nossas histórias, da história de 4 festivais. Para quem conhece, fica aí um gostinho para a gente poder matar a saudade. Para quem não conhece, uma ótima oportunidade de a gente ver Minas tem muito teatro. Então vem comigo, tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu nome é Daniela Silvério e esse é o Teatro Minas Gerais. Gente, tudo pronto? Som, luz, aqui tá tudo ok. E não é que chegou o dia da gente falar do Festival de Teatro de São João Nepomuceno? São João Nepomuceno é uma cidade da zona da Mata Mineira que fica ali a 64 quilômetros de Juiz de Fora, com cerca de 24.400 habitantes. É ali um dos maiores polos de vestuário do estado, além também de ser conhecido pelo seu artesanato e outras expressões artísticas. Bem, é nesse lugar que acontece o nosso querido Nepopó Festival. Um festival muito gostoso, cheio de gente amiga e que me impressionou muito da vez que fui lá pela produção no teatro de rua. Sejam as apresentações no calçadão da cidade ou mesmo ali na praça em frente ao alojamento, me encantou a riqueza, a grandiosidade e ao mesmo tempo a simplicidade daqueles espetáculos. Quem viu sabe do que eu estou falando e com certeza não esquece. Isso sem falar de algumas festinhas que aconteciam à noite para os artistas e população local, que aí só quem viveu para falar. Mas eu não vou ficar falando aqui sozinha sobre o Nepopó, não. Tem outras pessoas para contar também e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ouve só. Gente, falar do Nepopó Festival é um motivo de muita alegria, porque eu sou um dos fundadores, né? Márcio Sabonis, um dos fundadores desse evento que tomou uma proporção tão grande na nossa cidade hoje, mas junto, na época, meus companheiros do Gruta, que é o Grupo Teatro Amador, o grupo de teatro que eu participo, que aí tem o Aldo Filadélfia, o Ismael Yellow, o Giordano Bruno e também o meu amigo Rogério, né? Bom, o Nepopó Festival surgiu com um sonho, que a gente começou a visitar festivais, Festival de Ubá e tudo. E lá nós acompanhamos toda a estrutura, como era feita a organização, e aí percebemos, poxa, é possível fazer em São João Nepomuceno um festival. E o Festival de Ubá estava para terminar, que é difícil mexer com cultura. Então um belo dia eu falei assim, pô, vamos fazer um festival. Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Anderson Perigatti, sou ator, sou diretor. Praticamente a gente acompanha o Nepopó desde o início. Desde 2007, na primeira edição, até 2017, foi a última vez que o Criarte foi. Eu fui depois com outra companhia, com Teatrando, participo de outras companhias também, né, como ator, estou disponível aí para trabalhos, mas fundamentalmente foi o Criarte. E eu tive essa sorte de também ser o primeiro festival que o Criarte participou, o seu Nepopó, e o primeiro festival também que eu participei, apesar de eu já ter tido um tempo antes, aqui na cidade mesmo, foi o primeiro festival de teatro que eu participei, em São João Nepomuceno. E, portanto, a primeira peça que eu levei para São João foi As Loucas, uma comédia que depois eu reeditei e, curiosamente, como se fosse um fechamento de ciclo, né? 10 anos depois, 2017, eu voltei com As Loucas e uma nova montagem. Na primeira vez que a gente foi, nós voltamos recheados de prêmios do festival. Foi muito bacana a acolhida. Eu me lembro perfeitamente de termos sido acolhidos pelos 4 grandes organizadores do festival na época, o Márcio Sabonis, o Aldo Filadélfia, o Giordano Bruno e o Ismael Yellow, né? Os integrantes do grupo Gruta, muito bem recebidos. Um alojamento numa escola pequenininha, não me lembro mais o nome. Ficávamos todos em umas salinhas pequenas com
os banheiros de criança, era bem experimental, e aos poucos isso foi evoluindo. Depois a gente foi para o alojamento lá da Praça do Coronel, na escola principal. Oi gente, meu nome é Raíssa Garcia, sou daqui da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e tô passando aqui para falar um pouquinho para vocês da minha experiência nos festivais, mas em um festival em específico que com toda certeza marcou a minha trajetória artística, cultural, pessoal, enfim, que é o Nepopó, que acontece na cidade de São João Nepomuceno. A minha primeira participação foi muito importante para mim, porque era o meu primeiro contato com uma companhia teatral. Então eu tinha acabado de entrar para uma companhia, e aí quando o diretor fala, nós vamos participar de um festival. Então nessa época eu ainda, nesse espetáculo que a gente levou pro Nepopó, eu ainda não estava atuando, eu estava como produção. E eu lembro perfeitamente de como foi chegar lá, né, com os meus 17 anos. Nem de maior de idade eu era ainda. E aí eu cheguei lá, fiquei encantada e tal. Aquilo, né, gente? Ficar numa escola e conhecer pessoas novas e ficar em uma cidade diferente, fazendo aquilo que você gosta e tal. Então já tem esse primeiro encantamento. E aí eu lembro que o dia da nossa apresentação era assim, no dia que a gente chegou. E eu tava na produção e foi me dada uma tarefa em específico, que era tirar a vassoura de cena. Eu nunca esqueço disso e eu nunca deixo de falar disso. Então eu tinha que tirar a vassoura em um determinado momento. E aí, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu tremia, eu batia a cabeça, porque eu tinha medo de errar, entendeu? Esquecer o momento de tirar a vassoura e se aquela vassoura caísse e atrapalhasse o espetáculo. Então eu lembro perfeitamente, aquilo pra mim foi super importante. Eu não estava em cena, mas eu fazia parte daquilo, né? Eu fazia parte daquela equipe, eu estava naquele festival, então eu precisava dar o meu melhor. E o meu melhor foi tirar a vassoura na hora certa, no momento certo. Isso foi em 2016, 17, se eu não me engano. Eu sou suspeito para falar de festival, assim, porque eu sou completamente apaixonado, obcecado em festivais. Eu comecei a ir nesses círculos de festivais desde 2015 até um pouco antes da pandemia acabar. E assim, é uma das minhas maiores paixões, é realmente estar por dentro desse festival, principalmente esse que eu vou falar em questão, que é o Nepopó, que é um festival assim, muito bacana mesmo, que ele reúne diversos grupos de pessoas de várias partes do país. E o mais gostoso de estar nesses festivais de teatro, além da programação que você tem, né, de rotina de teatro de manhã, à tarde, noite, todos os dias, durante 4 ou 5 dias, tirando essa rotina, o que é mais foda de você estar no festival é de você conhecer as pessoas e de você matar a saudade das pessoas que você conheceu no ano seguinte. Tem gente que a gente conhece que a gente só consegue se ver um ano depois em algum festival ou na série de festivais, né? E aí o Nepopó tem um papel para mim muito importante nisso, porque ele entra em um momento de afeto emocional. Eu nunca tinha participado de um festival. Era um dos meus primeiros anos, 2015, eu fui em 3 festivais. Era a minha primeira vez no teatro, praticamente. Então, assim, eu tava conhecendo esse mundo. E quando eu entrei no mundo do festival, minha cabeça fez assim, ó. Fiquei surtado, porque, porra, é muito legal, sabe? A gente tá dia a dia com as pessoas, convivendo, dormindo do lado e fazendo amizade, paquerando e também arrumando as tretas e também, né, conhecendo muita gente. Eu acho que é importante, assim, a gente ter um pouco dessa noção do que é conviver com outros artistas e respeitar, independente de qualquer coisa, o processo de cada um, assim. De todos os espetáculos que eu vi no Nepopó, teve alguns que me marcaram, foram muito, muito fortes, assim, pra mim, que eu nunca tinha visto muitos espetáculos em um lugar só. Foi uma coisa que o festival ele concentra um número de arte, de espetáculos muito grande.
Isso é muito legal, assim, ter esse contato, né? Não só da gente como artista, mas de ver que o público ele participa e eles acompanham e viram uma febre na cidade, ver que a cultura e a arte é valorizada. Às vezes, depois que você apresenta um espetáculo, você sai na rua e a sua amiga tá, tipo assim, sendo parabenizada por uma pessoa da cidade que foi assistir, e ela nem se conhecem, sabe? E isso é um calorzinho pra gente, assim, pra todos nós, porque a gente sente que nossa arte está sendo comunicada, que a gente está fazendo um papel de comunicação na arte, né? E quanta coisa boa o Nepopó me traz. Muita lembrança. A troca, a energia, pessoas que eu vi crescerem nos festivais, começaram crianças e hoje são adultos produzindo teatro, produzindo arte. Não só que foram comigo, algumas crianças foram comigo. Hoje, né, tem gente, a Andressa Mello, que se formou em artes cênicas pela USP, começou criancinha comigo e foi a muitos festivais do Nepopó comigo, né? Mas tem crianças de Ubá, crianças de São João, crianças de vários lugares que cresceram e hoje são pessoas de teatro ou que guardam uma recordação afetiva muito grande desse festival. Fomos com vários espetáculos infantis, fomos com Depósito de Bonecos, com Cadê Alegria, com Pedro e o Lobo, fomos com comédia, como falei, As Loucas, com Chazinho no Inferno. Foram as grandes, né, as maiores premiações do Grupo Criarte no festival, foram essas duas comédias. Ganharam muitos prêmios e elogios. Fomos com Tiro ao Alvo, que é uma tragicomédia de um juiz forano maravilhoso, que é o Flávio Márcio, um projeto maravilhoso também. Fomos com Dorian Gray, adaptação do retrato de Dorian Gray, que também foi premiada, e uma peça belíssima, de um texto riquíssimo, que conseguimos levar para vocês. Fomos com Estado de Sítio, do Albert Camus, essa camisa aqui que eu estou, vou levantar aqui um pouco para vocês, aqui, ó, Estado de Sítio, essa camisa emblemática, é uma peça do Albert Camus, filósofo, dramaturgo, Nobel de Literatura. Mas quando lançamos o edital, naquele momento, isso era em 2006, de repente apareceram um grupo de Juiz de Fora, pessoas que a gente não conhecia, mas entraram em contato com a gente, grupos de Cataguases, o pessoal de Ubá, né, que a gente conhecia lá nos festivais, entraram em contato com a gente, e aí o festival já se tornou regional logo na primeira edição. Até um grupo do Rio de Janeiro participou naquela ocasião. E na primeira edição foram 9 espetáculos somente. Era uma sexta-noite, um sábado e domingo o dia todo. E no segundo ano já pulou para 18 espetáculos. A coisa foi crescendo, as pessoas foram comentando e a gente foi aprendendo a cada ano no Nepopó Festival, porque a gente não sabia ainda, né, de organizar um evento, e a gente vai aprendendo como acontece até hoje. Só que a gente não imaginava a proporção que ia tomar, entendeu? O pessoal vem de fora, já veio gente do exterior, gente de estados, virou um festival nacional, entendeu? Internacional, né? Que veio um pessoal de fora, da África. E foi como um sonho. Eu idealizei o Nepopó não para esse tamanho, eu idealizei para fazer entre as escolas de São João. Só que na época uma escola entrou para fazer. Então aí virou esse festival, virou esse tamanho. Ficou desse tamanho aí. E é difícil, muito difícil, o teu apoio, virou patrimônio cultural agora da cidade. O quê? É que o artista venha para São João e o artista somente tem o trabalho de subir ao palco. A gente arruma tudo aqui antes, tudo. E o artista sobe no palco, dá o show. É isso que nós queremos, é isso que a nossa plateia. Lá eu conheci muitas pessoas que são meus amigos até hoje. E lá é um espaço onde a gente pode reencontrar pessoas que a gente não tem tempo ou não consegue ver durante os anos, né? E aí depois dessa primeira participação, é óbvio, eu quis voltar. E aí eu tava lá todos os anos marcando carteirinha no Nepopó. Chegava aqui na cidade toda empolgada, eu já tava fazendo faculdade de produção cênica. E aí eu falava com os meus companheiros assim, cara, vocês têm que participar de festival, vocês têm que participar dessa vivência, é incrível. Nossa, vocês precisam conhecer o Nepopó, vocês têm que ir pro Nepopó.
E aí, os outros anos eu fui como atriz, fui também como dramaturga, escrevi uma cena na companhia, fui premiada no festival, me lembro até hoje assim, de como foi. A nossa companhia já foi premiada também com o nosso espetáculo, mas para mim, acima de qualquer coisa, acima de qualquer premiação, seja pessoal ou de toda a companhia, o que vale para mim ir para o Nepopó, ir para os festivais, participar todos os anos é a vivência. A atriz que eu sou hoje, né, a Raíssa Garcia, a atriz que eu sou hoje, não seria a mesma se eu não tivesse passado por essas vivências e tivesse passado por esses festivais, né? Tanto do Circuito Mineiro quanto Carioca, enfim, da região. Porque a gente vai tomando gosto e a gente vai conhecendo pessoas e coisas novas e outros trabalhos e começa a ampliar a nossa visão, né? A gente para de se limitar aqui e abre o horizonte. Então nós fomos agraciados com muitas coisas. Uma lembrança ótima é A Vida em Pedaços. A Vida em Pedaços é um espetáculo que eu levei 2 vezes também para São João, 2 montagens diferentes. E na primeira montagem que eu levei A Vida em Pedaços, eu fui premiado como melhor ator. Como diretor, já tinha sido premiado nas Loucas, voltaria a ser premiado no Chazinho do Inferno, mas como ator foi na Vida em Pedaços. Eu achei isso muito significativo, isso me toca também. Passamos por várias formações de grupo, aprendi muita coisa, com muitas pessoas experientes, né? Pessoas que fazem do teatro seu ofício, como eu também fiz. Adriana Rial, a Beta Silva, nossa, quanta gente, o Geraldo Lafayette, quanta gente boa que passou por esse festival e que ensina muita coisa pra gente. Também fui com o filme Nosso de Cada Dia. Essa peça foi pelo Criarte, mas foi dirigida pelo ator e diretor Marcos Amaral. Fui com O Marinheiro, um experimento dramático, peça e texto do Fernando Pessoa. Enfim, tantas lembranças, tanta coisa boa para falar do Nepopó. Lembranças e memórias afetivas que os alojamentos, né, a confraternização, a troca, sempre lembrando disso. E o Nepopó traz isso, ele traz essa estrutura, né, de como a gente vai ficar junto, como a gente vai viver esse dia a dia durante 4 dias, esses dias intensos. E eu acho que eu sou apaixonado pela estrutura que eles trazem, né, em relação à cozinha, que as meninas são maravilhosas, as comidas são muito boas e elas estão lá para ajudar a gente, para poder ficar lá com a gente os 4 dias, dando suporte e fazendo o máximo para acolher a gente também, sabe? Porque o acolhimento ele é uma coisa importante, sabe? E ainda mais num festival que tem tanta gente de tantas partes, né, do Brasil. Então, assim, é importante assim saber que o Nepopó tá aqui para poder acolher os artistas, mas também para mostrar que a gente faz parte de algo maior, algo que pode de uma certa forma transformar a nossa voz em uma ferramenta que vai mudar a cabeça de uma pessoa, vai ajudar alguém ou vai emocionar uma outra pessoa. E a gente tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para experimentar e conhecer pessoas que realmente agreguem pra gente, sabe? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Nepopó, já tive muitos amores clandestinos. A gente acaba se apaixonando muito fácil lá, porque como é uma coisa muito intensa, a gente se entrega, a gente se apega. E quando a gente vai embora, é a pior parte, assim, sabe? Quando a gente sai do festival, na hora que a gente fecha a última mala, a gente pensa assim, nossa, tem um ônibus me esperando pra me levar pra casa. Aí eu vou voltar pra minha realidade, que não é essa aqui, que não é esse mundo de 4 dias de pura arte, de pura troca. Não é isso, é um mundo real e que também faz parte dessa construção, né, do que a gente tá fazendo. E aí é muito triste, eu já perdi as contas de quantas vezes eu voltei chorando no ônibus porque eu não tava
conseguindo aceitar isso, sabe? Isso é uma potência que o festival traz. Ele te coloca num lugar em que você se encanta muito, muito. E eu acho que é uma experiência que todo mundo tinha que passar pelo menos uma vez na vida, sabe? De ir para um festival, ficar uns 2 dias pelo menos e falar assim, nossa, era isso que eu precisava relaxar, ver esses espetáculos, conversar, ficar até 4 horas da manhã bebendo numa praça e encontrar os amigos que você não vê há um ano já, porque tem amigos que você acaba conhecendo em algumas edições de festivais, e aí você consegue ver só um ano depois, porque tem amigo de São Paulo, tem amigo de Curitiba, aí tem amigo lá da outra parte, lá de Manaus, e aí, como faz, né? A gente encontra tudo no festival, que é o ponto de encontro dos artistas. E aí é uma zoeira, né? Porque você quer fazer tudo, você quer conversar, você quer colocar papo em dia, você quer beijar, você quer beber uma cerveja, você quer assistir as peças, quer debater as peças. E eu acho que isso é gostoso, de estar em festival e saber que, de fato, tem essa potência. É um trabalho assim, quem gosta dessa parte de cultura, ele envolve uma técnica por trás, as pessoas da produção, do apoio, porque nada acontece sozinho, né? Há uma turma que ajuda para trás, faz a montagem. Nós começamos desde janeiro para poder chegarmos a esse resultado. Esse ano, por exemplo, tivemos assim, peças, comédias, dramas, tragicomédia, infantil, teatro de rua, e foram 60 inscrições. Temos que separar só 27, porque o nosso espaço físico é muito pequeno, não comporta todo mundo. E todo ano também nós homenageamos a pessoa ligada à cultura, à arte, tá? O difícil não é escolher quem vem para cá, o difícil é você ter que tirar uma peça, né? É aquela que não vem. E assim acontece. Depois de anunciado, os grupos fazem a sua inscrição e aí começa o contato. O que precisa de cenário, o que precisa de iluminação, até chegar o momento do Nepopó. O que esperar agora é estar sempre superando, né? Superando cada edição, uma superando a outra. O amadurecimento da equipe que organiza está sempre aberto, né? Todo mundo sempre aberto a inovações, porque afinal o que vale é o desenvolvimento e o fomento da cultura em nossa cidade, né? Sempre formando plateia, formando o nosso público, que já cresceu muito em vista de como era lá atrás, em 2006, durante a primeira realização do Nepopó. Que os artistas estejam desenvolvendo o seu melhor, que venham roteiros, principalmente os autorais, coisas novas, que os grupos possam estar mais fortes, solidificados, formando a grande festa que é o teatro. É isso que eu espero, né? Como artista, como produtor e como plateia desse grande evento. Eu acho que começar por ele foi muito importante para mim, né? Começar dentro do meu estado, em uma cidade vizinha, que coincidentemente é a cidade natal do meu pai. Meu pai nasceu em São João Nepomuceno. E olha, eu nem sabia que essa cidade teria tanta importância para mim, né? A cidade que meu pai nasceu. E aí, enfim, tem toda uma história, uma relação de muito carinho, de grandes afetos que eu fiz nesse lugar. E que, com a pandemia, infelizmente, a gente não pôde estar presente, mas a gente se viu. Essa galera que se reunia lá, a gente se via nas lives. A gente está se vendo nas lives que acontecem, enfim. Porque é isso, a gente acaba se tornando uma grande família, sim. Claro, como todas as famílias têm essas questões e seus poréns, mas é isso, sabe? Quando o outro não vai naquele outro ano, a gente fica, mas fulano não veio? Como assim fulano não veio? Nem que seja para ir assistir apenas os festivais. Eu acho que isso é muito enriquecedor, sabe? Quando você percebe que você está indo, assim como teve anos que eu fui, para estar lá, sem participar. Eu não fui para encenar nenhuma peça, não, eu fui porque aquilo era tão importante para mim, eu gostava de estar ali e ver aquilo tudo e participar daquele momento em que eu fui para ver os meus amigos, para ver as pessoas que eu gosto, para ver coisas novas, para estar naquela cidade com pessoas tão legais e tão bacanas para mim. Com certeza foi e continua sendo uma grande experiência participar desse festival todos os anos. E eu, hoje, como diretora, dramaturga,
eu incentivo a todos que eu posso. Então, quando eu abri a minha própria companhia, a primeira coisa que eu disse para os meninos que estavam comigo era da importância desse lugar de troca. Troca, vivência, partilha. A gente aprende muito. A gente aprende o que fazer e o que não fazer. A gente se conhece enquanto artista, a gente conhece os outros enquanto artista. Como eu disse, a gente amplia nossa visão sobre o que é teatro, sobre o fazer teatral, sobre a importância do teatro para aquela cidade, para aquele público em específico. Então, sempre que eu posso e conheço alguém que nunca foi a um festival, eu falo, vá. No Nepopó, especificamente, eu lembro muito de uma cena do cortejo que a gente fazia pela cidade, porque toda vez tinha um cortejo ao final do festival, que os artistas iam para as ruas da cidade, provavelmente na rua principal, no calçadão, e ali só caminhavam, faziam um trajeto de caminhada demonstrando sua arte, com tambores, com laços, com um monte de coisa para realmente expressar o sentimento do artista na cidade e falar, ei, eu tô aqui para também te trazer um entretenimento de alguma forma, ou uma reflexão, ou uma comédia que vai te fazer tirar um pouco dos seus problemas, ou enfim, só se divertir. E a gente faz esse cortejo e tem todo ano, e um que mais me marcou até hoje foi o cortejo que a Adriana Real, uma grande amiga minha ex-diretora perfeita, levou a cria dela pro festival pequenininha, Alice. Ela devia ter... Olha, eu acho que ela devia ter uns 6 anos nessa época, não tenho certeza, ou 5. Mas é por aí, você vê que ela é bem pequenininha assim. E a Adri levou ela pra conhecer o festival e tudo mais, ficou com ela, supervisionando e tudo mais. E aí no dia do cortejo ela não tinha coisas pra fazer, não tinha fantasia, não tinha malabarismo. E eu lembro que uma pessoa chegou, o Felipe Dias, e fez pra ela um laço, assim. Ele tava com aqueles laços que eles fazem, né, que é maravilhoso. É meio circense, tem uma pegada assim. E aí eu lembro da Alice brincando aquilo, com os olhos todos brilhando, assim, de brincar com aquilo e fazendo cortejo, sentindo a arte dentro dela. Eu acho que isso me emocionou tanto que eu lembro disso como se fosse uma memória minha, assim, de outros tempos, como se eu sempre tivesse visto isso. Porque é o brilho do olhar de uma criança que vai crescer fazendo arte de alguma forma. Eu acho que isso é muito importante, porque nós artistas temos obrigação e um dever de fazer uma formação de público que realmente cresça sabendo o papel da arte na sociedade. E aí você vê uma criança tão feliz, tão empolgada, se divertindo e se expressando. É surreal pra mim mesmo. Eu fico muito feliz de ter presenciado essa cena e ter sido uma coisa tão bacana do Nepopó. E basicamente é isso, o festival tá aí para unir as pessoas, para mostrar novos trabalhos, pra gente também criar um conhecimento sobre projetos teatrais, pra gente também trocar com essas pessoas, entender que nada que a gente faz é individual, tudo que a gente faz é coletivo, tudo. Tá tudo conectado, todo o trabalho de todas as pessoas estão conectadas de alguma forma, seja com uma forma política, seja uma forma de comédia, seja uma forma de expressão. Então, eu acho que o papel do Nepopó foi unir essa galera e dar um acolhimento para ela, sabe? De ela realmente saber o lugar dela e onde ela vai estar. Como artista, como ser humano, como formador. Então, é sobre isso que eu tenho para dizer sobre o Nepopó. E muito ansioso para poder voltar, para que as próximas edições venham com mais força e que a gente possa se manter firme e resistente nesse país que é tão difícil continuar trabalhando com arte. Mas é uma coisa que a gente não vai fazer desistir. A gente vai continuar assim, lotando todos os festivais de teatro, ficando todos os dias, os 4, 5 dias, espalhando tudo que a gente puder espalhar de amor e de reflexão para as pessoas, porque esse é o nosso trabalho e é o que eu mais amo fazer e é o que o festival proporciona pra gente. Beijo. Sempre eu e os outros integrantes do grupo, os mais antigos, como a Adriana, que também tem a companhia Teatrando, o Tia Fontoura, que fundou a companhia Ribalto, o Tia também começou comigo, né? Márcia Mello, Sandra Almeida e tantos outros que, né, vou cometer injustiça de talvez não citar alguém, falavam com carinho de voltar ao Nepopó, né? Esse festival, a gente sempre quis fazer alguma coisa
Estreamos algumas peças no festival, tamanha confiança que os organizadores tinham e têm, né, a gente, né, no nosso grupo, no nosso trabalho. Por isso é uma saudade imensa que dá não ter festivais no momento. A gente sabe que não pode, mas torcendo muito para essa pandemia acabar, para a gente voltar a se reunir, voltar a confraternizar, voltar a trocar com outros artistas, voltar a trocar com a plateia e voltar ao Nepopó. Oxalá, axé, evoé, baco, que isso possa acontecer o quanto antes. João Lucas que lute pra editar. Ai, 5, 6 e 7 e 8. Então eu tinha acabado de entrar. João Lucas, tô mandando um beijo pra você que lute pra editar esse vídeo, tá, querido? Eu já vou avisar que eu gaguejo muito. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Oiê, tudo bom?